boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô, se tá tudo certo, vendo bem, ouvindo bem, acho que o Instagram está avisando que estamos ao vivo, sejam muito bem-vindas. Mais uma live nesta terça-feira, como toda terça-feira, uma live inteiramente gratuita, né, de um conteúdo gratuito. Hoje eu me proponho a falar sobre um tema sensível na pedagogia, mais um tema sensível, né? Acho que não nos falta temas sensíveis a serem tratados, importantes e que precisam ser desmistificados. A gente precisa mostrar outras visões, outras abordagens, que não seja essa predominantemente acadêmica que a gente vê enraizada na nossa pedagogia. Então, essa é a minha proposta aqui de toda semana e hoje o tema é socioconstrutivismo, a abordagem do socioconstrutivismo na alfabetização versus a abordagem do ensino explícito na alfabetização. Aí pode ter pessoas, né, que sejam mais equilibradas e falarem assim pra mim, não, mas Mari, não é versus, as coisas não são antagônicas assim, as coisas não se dividem dessa forma. E eu afirmo categoricamente que sim, elas se dividem, por mais que a gente queira ser razoável, nesse contexto aqui não dá pra ser razoável, porque as premissas, tanto o socioconstrutivismo quanto as premissas do ensino explícito, elas são completamente diferentes. E eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, né? É claro que esse é um tema que não se fecha hoje, então eu até tô aqui com os meus livros, porque eu quero ao longo da live mostrar alguns livros para vocês. Então assim, quem quiser se aprofundar, tem assunto pra chuchu pra se aprofundar, tá bom? Boa noite, Sandra. Boa noite, vocês que estão dando ok aí pra mim, tá? Então vamos lá, já vamos direto no nosso assunto. Perguntaram se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, depois eu deixo aqui, coloco também no YouTube, mas o legal é você participar ao vivo, né? Porque é assim, ao vivo você consegue tirar dúvidas aqui em tempo real, né? Então, até enquanto eu for falando, às vezes eu não consigo ver os comentários de vocês, né? Porque eu fico focada em olhar pra cima, porque embora digam que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma ilusão. A gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. As frações de segundo diferenciam uma coisa da outra. Às vezes tem frações de segundo, mas essas frações existem. Então eu não consigo ver, ler, processar, entender o que vocês estão perguntando e continuar falando. Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nessa caixinha de interrogação, né? Então isso que é legal da live ao vivo, mas depois também estará disponível para quem quiser assistir. Então, bom, a Cris comentou, amo o tema, eu também gosto bastante, Cris, é um assunto que eu não trago muito aqui, muito frequentemente, de uma forma muito explícita, mas está permeado em tudo que eu faço, né? Eu aos poucos vou soltando para vocês algumas coisas, algumas referências, alguns conhecimentos, mas está permeado em tudo que eu faço. Eu sou completamente contra a abordagem socioconstrutivista, eu já coloco aqui a minha posição, porque é importante também a gente ter uma posição. Eu não acho que... Não é que eu não acho... Aqui eu sempre falo pra vocês, não é opinião exclusiva da Mariane, mas a partir daquilo que eu estudei e que se explica como se dá a aprendizagem, inclusive como ela sempre se deu até na antiguidade, porque a gente já produziu, né, já criamos e tivemos tempos muito áureos da nossa humanidade, que muitas pessoas foram formadas, né, a partir de um conhecimento que não era construtivista. Isso é o primeiro passo, né? A gente vê a humanidade sendo formada com uma transmissão de conhecimento, de uma transmissão explícita, sistemática, de um conhecimento de uma pessoa que sabe para uma pessoa que não sabe. E o construtivismo, por mais que queiram dizer, não, mas não anula isso, anula sim, porque se diz que o conhecimento, né, o raciocínio, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do pensamento, o pensamento vem a partir da interação do homem
com um outro homem, né, no ambiente imediato em que ele está, ou na situação social e histórica em que ele está inserido. É claro que isso faz parte, mas não pode ser só isso, né? Isso não é o predominante para se formar um pensamento e, portanto, uma aprendizagem, né? Então, quando o socioconstrutivismo, essa abordagem toda, diz que o desenvolvimento do pensamento, a aprendizagem se dá por este contexto majoritário, ele está completamente contrário a essa linha de transmissão, de, como eu disse, de alguém que sabe para alguém que não sabe, tá? E aí, eu já quero começar falando aqui o que não é o socioconstrutivismo, né? Nem o ensino explícito, pra gente começar a organizar aqui a ideia da live. Então, deixa eu pôr meu óculos. Vocês vão ver a luz aqui no óculos, mas não tem problema, tá? Então, de fato, o que não é o socioconstrutivismo e nem o ensino explícito, eles não são métodos de alfabetização. Então, a gente não tá falando de método de alfabetização exclusivamente, embora vocês vão ver onde a gente vai chegar lá no final da live, que embora eles se assemelhem com métodos que preconizam determinadas coisas para eles acontecerem, tá? Mas guardem essa informação que isso vai fazer sentido lá no final. Mas o que não é, né, é que essa abordagem, ela é uma abordagem de ensino, é uma teoria, uma abordagem pedagógica, né, é algo que subjaz, vem antes, né, subjaz ao método, vem antes do método. E o método em si, um método de alfabetização mesmo, ele é um conjunto de práticas que deveriam ser organizadas e sistematizadas para se chegar a um fim. Inclusive, tem aquele livro famoso, cadê? Não, tá ali na minha frente. Alfabetização, a questão dos métodos, eu vou tirar aqui, senão vai atrapalhar. Alfabetização, a questão dos métodos, da autora Magda Soares, e que ela traz lá uma definição que é isso, a definição sobre a questão de métodos, né? O método de alfabetização é como um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e em princípios, orientam a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Então, um método de alfabetização é isso, socioconstrutivismo ou ensino explícito não é um método, né? Ele subjaz, ele vem antes, porque o método, ele está fundamentado nas teorias e em princípios. Pode estar fundamentado, então, né, em uma abordagem, em uma teoria, em um princípio socioconstrutivista, ou pode estar fundamentado em um princípio explícito, né, de ensino explícito. E como eu disse aqui para vocês, são coisas antagônicas. Não tem como a gente dizer que, não, eu sou a favor do ensino explícito, mas eu gosto do socioconstrutivismo. Não dá. Tá? Então não dá pra gente ter as duas coisas ao mesmo tempo. A gente precisa sair aí de cima do muro, né? Você pode até, inclusive é o que eu faço, é ler sobre o socioconstrutivismo, sobre os seus autores, as pessoas que o recomendam. Isso a gente precisa fazer. A gente que estuda, né, que ensinamos outras pessoas, primeiro pressupõe que a gente se forme. E ao me formar, eu não posso ter nojinho de ler certas coisas. Igual, por exemplo, aí que a Cris comentou, ia falar da Magda Soares. Qual a sua opinião? A minha opinião é que todo mundo deve ler. Todo mundo deve ler, só que deve ler com um olhar atento àquilo que se explica como se dá a aprendizagem, tá? Por enquanto eu vou me ater a isso. E teria vários comentários a fazer sobre essa pergunta específica, mas falando aqui em torno da live, a ideia é essa, todo mundo tem que ler para saber aquilo que as pessoas estão se tratando, e ir direto à fonte, não ficar somente com o que fulano disse, ciclano disse, não, vá às fontes, isso também é importante, né? E aí, a partir disso é aquilo que eu falei para vocês, a gente precisa ter essas referências claras, né? E aí, então, definindo o que é um método, que é uma abordagem, então agora a gente entende que tanto o socioconstrutivismo quanto o ensino explícito é, então, uma abordagem, né? Um princípio, ele fundamenta métodos, tá? Esse é o lugar dele. Só que aí, o socioconstrutivismo, qual é a definição que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu vou trazer aqui para vocês a definição
que eu gosto bastante da abordagem, ela foi muito criteriosa, ela foi aprofundada nos assuntos, ela pesquisou. A professora Kátia Simone Benedetti, que inclusive está em sala de aula, ela vive as consequências, né, dessa abordagem socioconstrutivista dentro da escola, e ela foi ver aonde que estava o problema ali da questão da dificuldade de alfabetização das crianças, e ela chegou a uma conclusão que essa abordagem socioconstrutivista enraizada dentro da alfabetização era um problema. Era um problema porque, eu vou falar aqui ao longo da live, tá? Mas era um problema e a definição dela neste livro. Esse é um livro muito bom, muito importante, inclusive até para as pessoas que, eu sou socioconstrutivista, também leia esse livro. É aquilo que eu falei. A gente não pode ter receio de ler outras coisas que, eu não vou concordar. Não, às vezes é a partir disso daí que você vai ampliando seus horizontes. Então é importante que leia. Esse livro também é uma dica. E o que ela define como socioconstrutivismo? Bom, a autora vai apontar que o que temos hoje como uma abordagem socioconstrutivista dentro da educação, ele é uma aglutinação, então é uma junção das ideias de Piaget, Jean Piaget, psicólogo, e Levi Vygotsky, né? Lá do século XIX, ali, final do século XIX. Então, é uma ideia, é uma aglutinação da ideia desses dois senhores que preconizaram sobre Piaget, mais sobre esse ensino construtivista não, uma abordagem, uma explicação construtivista para como se dava a aprendizagem. E para ele, a aprendizagem ela era fruto de uma maturação cerebral inata. Então a gente já nasceria pronto para ter uma maturação cerebral esperada por cada fase do desenvolvimento. A gente passaria desde a infância, de criança, até a consolidação do adulto, né, da adolescência. A gente passaria por etapas do desenvolvimento e a partir desse desenvolvimento, né, a gente iria com uma maturação cognitiva inata, cerebral, mediada pelo ambiente em que estaríamos inseridos, teríamos então uma construção do conhecimento, né? Então, o conhecimento ele é construído numa interação, o indivíduo, o meio, né? Piaget, ele vai preconizar isso. Vygotsky já vai falar da dialética, da importância da linguagem, que a linguagem organiza o pensamento e que depois vai ficar, Vivi, vai ficar salva. E que a linguagem organiza o pensamento e também imerso nesse ambiente. Nesse ponto, inclusive, Vygotsky até discorda de Piaget do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, de como se dá a aprendizagem para isso. Ele não dá ênfase como Piaget dava para essas fases. Então, nisso eles discordam. Mas o que eles concordam e o que aglutinou as ideias dentro da educação, que aí o que eles têm de concordante, que trouxeram para a área educacional, é essa questão do desenvolvimento no meio. O Vygotsky num perfil mais sócio-histórico, mais dialética, né, ali mais sócio-histórica. Então, a pessoa mediada, né, no ambiente que ela está inserida, numa certa sociedade, comunidade, numa interação, que a gente aprenderia muito por imitação, que isso seria preponderante. Claro que eu sempre falo aqui, é importante o exemplo, a imitação? Mas não é tudo e não é o predominante para se explicar a aprendizagem. Não é isso que é determinante. Não é eu estar em um ambiente, eu posso estar em um ambiente que seja degradável, né? E não ser uma pessoa degradável. Não aprender coisas degradáveis. A gente tem essa liberdade humana também de acontecer isso. E para eles, isso não aconteceria, né? Então, para eles, a interação, ela tem grande impacto e grande força de explicação de como se daria o comportamento humano em aprendizagem, tá bom?
a Celinha. Vygotsky escreveu um capítulo em seu livro, Pensamento e Linguagem, tenho ele aqui, contra as ideias de Piaget. Que nesse ponto que eu falei aqui, Celinha, eles discordam, né, dessa questão da maturação. Mas o que trouxeram que eles concordam? A mediação pelo ambiente. Então, o que eles concordavam, por mais que eles tivessem essa questão totalmente discordante, né, dessa questão para Vygotsky, a questão do pensamento e da linguagem, sendo o pensamento sendo engendrado pela linguagem, e para Piaget não, para Piaget sendo o pensamento a partir da maturação cerebral inata, né? Então isso, apesar deles discordarem radicalmente disso, o que eles concordavam, que é essa questão que eu tô falando da mediação, dessa construção do conhecimento pela mediação do ambiente, foi incorporado na educação, né? Então, esse é o ponto central, principal, né? Então, a partir disso, né, a gente vê uma perspectiva interacionista que se considera muito fortemente a interação entre o indivíduo e o seu meio. E a mediação desse processo como fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Então veja que fundamentais aqui o que não é fundamental. Então a gente tem que ver o que eles colocam como fundamental, logo aquilo de se passar conhecimento, transmitir conhecimento, aquela perspectiva associacionista não existe. Para eles, isso não é relevante. Inclusive, no livro de Piaget, esse aqui, ó, Psicologia e Pedagogia, ele vai discorrer sobre isso daqui, que essa abordagem associacionista de se passar, de se transmitir o conhecimento não era o caminho. Que deveria, então, para ele, a explicação, a abordagem que a educação moderna vinha adotando, que era essa adoção do desenvolvimento acontecer em um ambiente, por uma mediação, por um guia, mas não por um ensino explícito, para ele apoia essas ideias, porque é totalmente coerente com aquilo que ele identificou que ocorreria através da maturação cerebral. Então, eu não preciso ensinar. Seria mais ou menos isso. Eu só preciso oportunizar, né, criar condições adequadas, criar condições de mediação, criar bons exemplos, boas situações, todo esse contexto que a gente vê hoje acontecer, né, na prática escolar, que isso é muito mais incentivado do que efetivamente é incentivado uma transmissão do conhecimento, né? Essa questão conteudista passou a não ser mais o predominante. Inclusive Piaget diz aqui nesse livro que a fonte de interesse, uma das grandes fontes de aprendizagem seria o interesse. Até aí, isso é verdade. O interesse, a curiosidade, ela é importante, né? Esse livro aqui, olha, Cleide, Psicologia e Pedagogia, de Piaget, tá? Eu tenho aqui uma tradução, é recente agora, uma tradução de... Cadê? 2017, nem é tão recente, 2017, mas esse livro é de 69, tá? A versão original. Mas como eu tava falando aqui, a questão do interesse, né, da motivação, da curiosidade, que o interesse deveria partir do próprio aluno, o interesse deveria partir da própria pessoa que está aprendendo. Como eu estava dizendo, a ciência cognitiva, por exemplo, tem um livro que se chama Por que os alunos não gostam da escola? Ou tem esse outro livro também aqui, ó, É assim que aprendemos. Esse livro é super recente, agora de 2022, do Stanislas Dehaene, mesmo autor dos Neurônios da Leitura. Aqui ele vai trazer o quê? Que essa questão da pergunta, da curiosidade, ela é uma força motriz da aprendizagem. Ela é responsável pelo envolvimento ativo. Ele até vai dizer aqui, envolvimento ativo. É esse o termo que ele traz aqui. Que nada mais seria do que o interesse lá de Piaget, que Piaget postulava que deveria ter o interesse. No entanto, o que se diferencia dessas últimas
décadas da ciência, o que eles identificaram? Que não basta ter o interesse, que o pensamento ele não é contínuo, logo a aprendizagem não acontece se depois desse interesse inicial ele não é sustentado por um pensamento adequado. E esse pensamento adequado, como que ele acontece? Com conhecimentos e fatos previamente ensinados. Então, se a gente espera que a criança desenvolva um pensamento e logo ela aprenda, não basta partir dela o interesse, né? Não basta, isso não basta. O que basta, o que é suficiente é que parta o interesse, ela tem até o interesse em descobrir algo, mas que isso se sustente por elementos previamente ensinados. Então, os fatos e os conhecimentos prévios são essenciais para que o pensamento seja sustentado e, consequentemente, a aprendizagem aconteça. Então, vejam que aquelas ideias que foram postuladas lá em 1969, elas já estão antigas, elas já estão assim, incompletas, elas já estão eu vou tomar cuidado para não usar palavras erradas aqui, mas elas já são, elas já não explicam totalmente como se dá a aprendizagem. Por quê? Mas atualmente a gente teve o avanço da ciência. É aquilo que a gente fala, né? A gente não pode estar fechadas, tá todo mundo fechado aqui com teorias da década de 60, da década de 70. Isso, Nath, maravilhosa a palavra que você falou, já foram refutadas, né? As ideias, elas já foram refutadas. Obrigada. É isso mesmo. Eu sempre falo isso e agora me escapou, né? E é isso, né? Então, se atualizou esse conhecimento. Então, aquele interesse inicial, aquela curiosidade, o envolvimento ativo, ele é importante. Isso é importante pra gente querer aprender, né? O que faz vocês estarem aqui nessa aula? Faz vocês estarem aqui por uma curiosidade. É um primeiro, né? É o que chama a atenção de vocês. Primeiro eu fico curiosa, querer saber algo. Depois, para eu me aprofundar e de fato aprender, só a curiosidade já não vai bastar, porque a curiosidade eu posso ter por outras coisas depois. O que vai me fazer permanecer no pensamento, porque até o Daniel Willigan, ele fala lá que pensar é custoso. Então, a menos que seja bom pra gente pensar, né? A menos que aquilo seja atrativo e que aquilo vai nos trazer algo útil, a gente vai parar de pensar se a gente não tiver os elementos prévios ali bem determinados, né? Os fatos e os conhecimentos. Melhor ouvir quem tá ao vivo. Não, até inclusive, nesse livro aqui, Psicologia e Pedagogia, o Jean Piaget vai falar numas primeiras páginas aqui sobre a questão da psicologia experimental. E o que ele fala? Deixa eu até pegar aqui as páginas iniciais, eu até fiz uns comentários aqui. Ele até fala aqui, olha, que de 1935 até 1965, que deve ser quando ele consolidou o livro aqui, né, e as suas pesquisas, nesse intervalo de 30 anos, ele vai dizer o seguinte, que não teve pesquisa experimental na área da psicologia experimental que apontasse, por exemplo, qual era uma forma mais eficiente de ensinar a criança a ler. Ele traz essa discussão aqui. E eu até coloquei assim, mas será que, né, mesmo que se ele tivesse hoje vivo, né, será que ele afirmaria que as pesquisas que foram avançadas com as neurociências, né, com as neuroimagens, com a ciência cognitiva, será que ele daria razão para essas pesquisas que estão apontando as melhores formas de ensinar uma criança a ler? Ou ele ficaria muito fechado naquelas premissas básicas dele? Porque vejam que o problema todo são as premissas básicas, a premissa de como se dá a aprendizagem para ele, que é uma mediação entre uma adaptação, uma assimilação, aquelas palavras-chave, uma acomodação,
né, do aprendizagem, será que ele mudaria de ideia ou não, né? Se ele estivesse vivo, ele mudaria de ideia, com certeza. A gente não sei, Cris, porque às vezes a gente vê pessoas tão enraizadas no que acreditam propriamente e que não estão ali, né, pra aprofundar verdadeiramente. Não sei dizer, talvez sim, talvez não, né? Mas o fato é que hoje nós não podemos dizer o mesmo, né? Hoje, em 2022, nós sabemos mais do que nós sabíamos na década de 80 ou na década de 90. Hoje a gente sabe mais. Então, assim, se ele coloca esse questionamento aqui, que isso não existia antes, hoje tem, né? Então, inclusive, até um fato curioso, aqui neste livro, ele defende o método, não é que ele defende o método global de alfabetização, mas ele vai dizer que foi um método célebre de alfabetização, identificado, né, de aprendizagem de leitura, identificado por um médico belga, Ovid de Crowley. Já falei dele aqui nos stories, em algum momento eu já falei sobre ele. Mas então Piaget não era totalmente contrário a métodos, ele inclusive até dizia que ele até assentiu esse método analítico, né, global, ideovisual de Ovid de Crowley lá nas décadas de 60, lá. Na verdade, Ovid de Crowley é da década de 30, mas ele assentiu isso daqui. Então, ele não deslegitima de tudo, embora dentro desse contexto socioconstrutivista, principalmente dentro da educação, eles preconizam que não importa o método, que tem que ter uma desmetodização. Olha que palavrão esse! Desmetodização. Ou seja, método não importa, o que importa é o aprendiz, o que importa, o foco deve estar no aprendiz, não no como ensinar, mas no que o aprendiz, sabe? Então eu não tenho mais foco no que ele precisa saber, no que a criança precisa saber. Não, eu tenho foco em como a criança forma o pensamento. E para o socioconstrutivismo, a criança forma o pensamento nessa interação entre o meio, numa construção mediada pelo professor, guia, mas não é um ensino, não é transmitindo, né? E já entrando agora especificamente na alfabetização, essa concepção construtivista, como que ela entrou na educação? Porque Piaget, embora ele tenha escrito aqui psicologia e pedagogia, ele não estava inserido, né, diretamente lidando com pedagogos e tudo mais. Na verdade, essa teoria entrou por meio das mãos da senhora Emília Ferreiro e Ana Teberoski, acerca da aquisição da linguagem escrita por onde? Qual é o nome da teoria dessas duas senhoras? Digam aí. Todo mundo sabe essa. Deixa eu beber minha água. Já até falei em live aqui, já até citei a fonte da... Qual o nome da teoria, gente? Vocês não vão falar? É que demora, né? Bom, através da teoria da psicogênese, né? Então, a gente tem aqui isso tudo colocado aqui dentro da abordagem da alfabetização, a Márcia, muito bem. Sendo colocado pela teoria da psicogênese da língua escrita. Nath também, minhas alunas nota 1000, minhas alunas do grupo de estudo. E o que ela traz aqui, né, neste livro aqui, tá? Psicogênese da língua escrita, página 29, para quem tem o livro. O que ela vai dizer lá, né? Algo que temos procurado em vão na literatura é o próprio sujeito. Então, ela quer a definição do sujeito aprendiz. Daí ela vai lá. O sujeito cognoscente, o sujeito que busca adquirir conhecimento, o sujeito que a teoria de Piaget nos ensinou a descobrir. E o que isso quer dizer? O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é aquele que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de resolver as interrogações que este mundo provoca. Então, não é um sujeito, olha, ela afirma aqui, olha, não é um sujeito que espera
que alguém que possui um conhecimento o transmita a ele por um ato de benevolência. É um sujeito que aprende basicamente através, atenção, olha, das suas próprias ações sobre os objetos do mundo. Então, a interação entre o que ele tem, o que ele sabe, o que ele é, o sujeito, com os objetos do mundo, e que constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo. Então, aqui a gente também tem alguns conceitos para quem conhece um pouquinho mais de Piaget, alguns conceitos intrínsecos aqui da assimilação e da acomodação de Piaget, né? Então tá aqui também. Então veja que tá claro aqui para ela, né, a abordagem que ela quer trazer. Olha só que interessante. Podemos supor que esse sujeito cognoscente teorizado por Piaget está presente também na aprendizagem da língua escrita? Nós achamos que a hipótese é válida. Então, a hipótese central da psicogênese da língua escrita é neste sujeito que não espera que o ensinem porque ele já tem aquilo próprio e ele traz suas próprias ações em uma relação com o mundo e acomoda aquele conhecimento e organiza no seu próprio mundo. Então, olha só, tá claro aqui que entrou essa abordagem socioconstrutivista a partir da psicogênese da língua escrita, né? Então, estas senhoras foram as responsáveis por essa entrada dessa abordagem dentro da educação, né? Então, esse sujeito, então ela vai dizer isso daí, tá? Então, desde então, as autoras elas partiram do pressuposto de que se apropriar-se do sistema de escrita é um processo natural. Por quê? Diana. Ai, Diana. Que se apropriar-se, né? Já que ele vai apropriar e que ninguém precisa ensinar, logo, nesse sentido, o processo é natural. Aprender a ler é tão natural quanto aprender a falar. Eu já fiz uma live aqui. Quem não pôde assistir a live, mas tem uma live lá. Aprender a ler não é natural, que eu expliquei um pouquinho mais sobre isso, né? Mas elas trazem essa abordagem, que aprender a ler seria tão natural quanto aprender a falar. E que essa apropriação da linguagem escrita ocorreria naturalmente em um contexto da criança, em situações em que haja razão e objetivo para compreender e ser compreendido por meio da escrita, né? Então, gêneros autênticos, disposição de textos escritos, a criança ia compreendendo e sendo compreendido por meio da sua própria escrita e compreendendo a escrita dos outros, né? E isso ocorreria naturalmente em um contexto de inserção da criança na linguagem escrita, né? Então, ela estando imersa em um ambiente letrado, um ambiente que tem ali estímulos ao desenvolvimento da escrita e tudo mais, ela estaria aprendendo, né? E que não demandaria, a partir disso, ensino explícito e sistemático, conforme apontou Magda Soares nesse livro que eu falei pra vocês, Alfabetização, a Questão dos Métodos. Ela traz isso aí lá, tá? Então, olha só, neste outro livro aqui da Emília Ferreiro, Com Todas as Letras, conhecem esse livro? É um livrinho pequenininho, ó. Mas dentro deste livro aqui, Com Todas as Letras, o que ela afirma? Ela equipara verdadeiramente a aprendizagem da escrita com a fala, porque ela vai dizer o seguinte: não se aprende, né, ao falar, né, quando a gente vai falar, a gente não aprende um fonema isolado, uma sílaba isolada, uma palavra isolada, né? Então, a aprendizagem da escrita, ela não é um processo cumulativo. Então, para ela não é assim, só aprende o fonema, depois só aprende a sílaba, só aprende a frase, a palavra, na fala. E se não é assim na fala, na escrita também não é. Olha a conclusão, né? Porque se a gente aprende a falar falando, na escrita a gente aprende o quê? Lendo,
escrevendo principalmente, que ela preconiza, né? Então eu vou escrever nome próprio, vou escrever, fazer nome próprio dos colegas, as listas, né, de palavras, eu vou encher a minha sala de palavra, eu vou encher o quadro de palavra, eu vou pôr um monte de palavras estáveis, vou pôr nome, etiquetar tudo que eu puder, porque isso seria o suficiente para a criança estabelecer o que ela precisa para ler. Essa abordagem socioconstrutivista dentro aqui, porque ela equipara, né? Igual eu falei, se ela fala que a leitura, a fala, não é particionada, a linguagem escrita também não, porque é tudo igual para elas, tá? Tá? Deixa eu ver aqui, a Cris. Cris, é esse o desafio nosso, a gente pegar autores que a gente não concorda, pegar o que a gente concorda e fazer essa junção, né? Porque a gente tem que fazer isso pra gente criar uma linha de refutação, de apoio, né? E é tudo isso é importante, tá? Então, vejam isso. Então eu trouxe aqui pra vocês esse livrinho aqui pequenininho com todas as letras. Tá claro aqui o quanto ela equipara a fala com a língua escrita, tá? Só que não é assim, né? A gente já sabe que é um aparato natural a fala. A gente aprende a falar falando, aprende a falar ouvindo, né? Aprende nesse contexto, vendo as articulações da boca e tudo mais. Agora, escrita não basta eu ler palavras, que a gente não vai ler, né? Se a criança não sabe ler, ela não vai ler. Não basta eu ver as letras, ela não vai saber o que fazer para ler se a gente não fizer o quê? O ensino explícito. Então não basta o ambiente, não basta a interação indivíduo-meio, não basta a mediação, não basta ser guia, precisa ter um ensino explícito do que deve ser feito para ler, né? Então, nessa ideia central da socioconstrutivista, como eu disse, tem uma desmetodização. Só que o que acontece? Essa desmetodização, na verdade, aqui na alfabetização, teve uma aderência da abordagem socioconstrutivista com o método global de alfabetização. Então, não que todo mundo que aplica método global é necessariamente socioconstrutivista, mas muito provavelmente tem esse pensamento, essa premissa toda, porque eles se aproximaram a partir dessa teoria, a partir da forma, das didatizações da psicogênese, né? Inclusive, e não são didatizações que outras pessoas fizeram, mas quando elas trazem aqui como se dá o ensino do nome próprio, né? E como o nome próprio é uma forma de se apropriar da língua escrita, ela traz aqui uma certa didatização sobre isso. Ela tá meio que dizendo, olha, o nome próprio é uma forma de se ensinar e fazer a criança avançar nos níveis de escrita que ela traz, né? Então, assim, quem usa essa abordagem de alfabetizar por nome próprio, sem fazer os ensinos explícitos do que a criança precisa para aprender antes, tá usando essa abordagem socioconstrutivista da autora, tá usando o método global de alfabetização, tá tudo junto, tá tudo no mesmo balaio, por mais que queira falar que não, tá tudo no mesmo balaio e pior, como eu disse para vocês, exclui o ensino explícito, porque as coisas não conversam. Porque o que é o ensino explícito, Mari? Nada mais é o ensino explícito do que a gente sabe o que a criança precisa aprender. Então a gente já sabe que para ela se tornar alfabética, ela precisa chegar numa relação entre as letras e seus sons. Afinal, as letras representam os sons da fala. Então, eu sei que para a criança chegar nisso, vai adiantar eu dar palavras inteiras para ela fazer uma reflexão e talvez descobrir o que as letras significam? Não. Então, o ensino explícito vai fazer o quê? Colocar as coisas no lugar. Então, eu vou começar pelas letras e seus sons, depois eu vou passar pelas estruturas silábicas, depois eu vou passar pelas palavras, depois pelas frases, depois pelos textos e depois para o significado,
né? Depois a criança conseguir acessar o significado daquilo que ela lê. Não quer dizer que nesse processo todo ela não vai compreender a leitura. De forma alguma, mesmo porque pode ter uma pessoa, um adulto, transmitindo esse conhecimento e ao transmitir, ler para ela. Inclusive, essa leitura em voz alta, o desenvolvimento adequado de vocabulário, a compreensão oral vai preceder a compreensão textual. Isso daí é um elemento que precisa fazer parte do ensino explícito, mas cada coisa no seu lugar. Né? Então, primeiro partindo do que é mais fácil, mais sistemático, seguindo uma ordem de dificuldade para a criança basear e avançar rumo a isso, né? Então, o ensino explícito nada mais é do que isso que eu acabei de falar para vocês. Não tem muito o que florear. E qual é a premissa? A premissa é que a aprendizagem ela não vem a partir somente do interesse, como postulou o Piaget, não vem apenas da curiosidade, mas vem da curiosidade e dos elementos prévios, fatos e conhecimentos prévios que a gente dá para que o aprendiz consiga utilizar aquela informação e desenvolver um pensamento e consolidar aprendendo, né? Inclusive, a memória de longo prazo, ela é extremamente importante para a aprendizagem acontecer. E a memória de longo prazo, ela precisa ser nada mais, nada menos do que abastecida. E uma criança não traz tudo em si, ela não traz um conhecimento de mundo ainda, ela não recebeu isso daí por osmose, ela precisa que alguém transmita. E ao transmitir esse conhecimento, é uma pessoa que ensina, não é somente um guia, não é somente um mediador. O professor nesse processo, ele é extremamente importante, ele não é o aluno autônomo do seu próprio conhecimento e construindo ali aquilo que é importante para ele aprender, aquilo que já está dentro dele, que vai desenvolver sozinho. Não, o professor, ele é também ele é um papel essencial. Inclusive, eu até falei isso já em outra ocasião. Quando a gente defende uma abordagem socioconstrutivista, a gente não pode reclamar depois que tirou minha autoridade de professor, que tirou a autoridade. Claro que tirou a autoridade, tá falando que você não precisa ensinar. Por que você tá lá? Entendeu? Então não aceitem esse discurso. Ele é muito lindo, mas não é como ele acontece. Então depois chega lá a criança que afronta professor, criança pequena afrontando o professor, porque não tem autoridade. Por que não tem autoridade? Porque tiraram aquilo que era inerente à função do professor, ensinar, transmitir. Eu sei sim algo a mais do que você e eu preciso te passar isso para que a humanidade se preserve. Porque imagina que tristeza uma humanidade que não transmite conhecimento, que está tudo dentro de cada um a cada momento, sempre a gente tendo que inventar a roda. Imagina, você a todo momento tendo que enfrentar a roda, né? Então, o aluno, ele não é, portanto, uma posição de próprio aprendiz, né? Então, ele precisa ser ensinado. Consolidei aqui para vocês, então, o que é o ensino explícito, e como isso é totalmente incoerente com a abordagem socioconstrutivista, né? Então, agora a gente já tem essas coisas bem delimitadas aqui, né? Agora, a relevância do ensino explícito, vamos agora para essa outra abordagem, vamos agora ver o que dá certo, né? Tem um estudo, eu sempre falo aqui, mas eu não lembro eu não sei se vocês já ouviram, né? Tem um estudo de Burney, de 2005, que ele identificou lá, né, as crianças de alto capital cultural letrado e as crianças de baixo capital cultural letrado. O que seriam isso? Essas crianças de alto capital cultural letrado, elas seriam crianças dependentes do aprendiz. Então depende muito dela aprender, porque de fato ela recebe estímulos necessários para aprender, então ela tem um ambiente adequado, então ela tem habilidades relacionadas à leitura, ela tem uma boa linguagem oral, ela tem uma boa comunicação, leram para ela teve contato com a linguagem, né, num rico ambiente de literacia, por exemplo. Tem essa abordagem, né?
Existe isso. Existem crianças que vão precisar de pouco para aprender, mas não é a maioria, ainda mais no Brasil, né? E aí, do outro lado, a gente tem as crianças de baixo capital cultural letrado, que são extremamente dependentes do meio. Ou seja, se o meio não dá os meios para ela aprender, ela não aprende, porque ela não traz conhecimento nenhum, ela não conseguiu receber nada em casa e nada. E aonde ela vai aprender tudo isso? Ela vai aprender tudo isso no ambiente escolar, muito provavelmente, né? E aí fizeram um estudo associando essas duas abordagens de criança, né? O alto capital cultural letrado e baixo capital cultural letrado, e comprovou-se que as crianças de baixo capital cultural letrado não aprendem em um contexto socioconstrutivista em que depende muito dela para aprender. E aí, qual é o predominante no Brasil? Se não é exatamente esse tipo de criança que não tem instrução, às vezes não é nem só questão socioeconômica, mas muitas crianças que vivem até em condições sociais e econômicas até que boas, mas o que não tem desenvolvimento bom da linguagem oral. Eu conheço várias crianças que teriam tudo para ter um bom desenvolvimento, né? Uma boa questão familiar, mas não tem esse apoio em casa. E aí? Daí quando chega na escola fica tropeçando porque não tem os elementos necessários. Então, a maioria hoje no Brasil, numa sociedade em que a gente vive, são crianças que não têm os elementos prévios para desenvolver e descobrir sozinha, né? Então a gente precisa do quê? A gente precisa de um ensino explícito, e aí que mostra, o ensino explícito, ele é capaz de ensinar o que todas as crianças precisam aprender, né? E aí nesse sentido, o grande problema na nossa pedagogia está em não reconhecer quais são as habilidades estratégicas que envolvem a natureza da aprendizagem da leitura. Lembra que eu falei, acho que na última aula, a questão do plano fonológico e do plano visual, que são as duas coisas devem acontecer. Quando a gente fala em métodos globais, né, numa abordagem global, numa abordagem socioconstrutivista, está muito preocupado com o visual, né? Então, com palavras escritas, com figuras, com acesso a texto, teoricamente é tudo isso. E no outro plano fonológico, quando a gente está num nível mais de ensino explícito, a gente está trazendo ali os elementos que a criança precisa aprender. Então, o som da letra, sílaba, palavras, frases e tudo mais, né? Então, mas a gente precisa articular essas duas coisas. Não tem como uma coisa não depender da outra, porque ela depende, a criança vai depender também de ler, ver as figuras, né, as formas das palavras, das letras, as formas das letras, coarticular, associar som, coarticular e ler suas palavras, né? Então a gente não pode excluir que existam esses dois. Mas um dos grandes problemas está em a gente negar essas habilidades, negar que essas habilidades, elas devem existir, né? Então, inclusive, essas autoras, elas vão dizer aqui que eu não tenho que estar preocupada, não é nesse livro aqui não, é no outro. Alfabetização, reflexões sobre a alfabetização. No livro Reflexões sobre a Alfabetização, o que a Emília Ferreiro fala? Que a gente não tem que preocupar com o que ensinar, ou como ensinar, ou quais habilidades ensinar. Isso daí pouco importa. O que a gente tem que preocupar é em oportunizar o conhecimento. Mas como se a gente oportuniza o conhecimento se a gente não sabe o que precisa ser oportunizado? Vocês entendem a incoerência? Então, é claro que a gente tem que saber o que ensinar e tem que saber o que compõe o todo da alfabetização para que, sabendo isso, aí a gente ensine, né? Então, essa dificuldade em não reconhecer que existem sim habilidades e que essas habilidades precisam ser desenvolvidas é um grande problema. E o ensino explícito, ele reconhece que existem as habilidades. Então, a consequência é o quê? A gente saber quais são, ensiná-las e a criança aprender. Num
curto espaço de tempo, num tempo menor, num tempo que a gente vai até se surpreender. Eu tenho vários relatos aqui, sempre, todos os dias. Aqui na live, se as alunas quiserem falar, pode falar. Mas vários relatos que é só a gente ensinar. E quando fica claro o que ensinar, a gente sabe como ensinar, né? É uma consequência de tudo isso, né? Então, tem um artigo, né, de Maluf, né, e Cardoso Martins, Cláudia Cardoso Martins. Elas vão dizer que o problema, então, está em não reconhecer as habilidades estratégicas que envolvem a informação da natureza fonológica, que são de importância primordial do início da aprendizagem da língua escrita. Inclusive, ao contrário do que afirmam socioconstrutivistas, estudos cognitivos têm evidenciado que as dificuldades de leitura e escrita são minimizadas pelo ensino explícito, por uma intervenção fônica adequada, e que esses efeitos positivos são permanentes. Isso daí é uma frase de Fernando Capovilla e Alessandra Seabra, tá? Fala o nome de um autor do ensino explícito, todos esses que eu tô falando aqui. Fernando Capovilla, Alessandra Seabra, Cláudia Cardoso Martins, isso daí só os brasileiros. Mas Stanislas Dehaene, francês, Daniel Willigan, José Moraes, nossa, vários. Tudo que eu falo aqui, eu sempre procuro citar as referências. Tem vários, tem os brasileiros, tem os americanos, tem os franceses, os portugueses, mas tem vários, tá? Então, as evidências, isso aqui, olha gente, olha que interessante, vocês já ouviram falar de Linear Airy, né, que é uma pessoa que preconizou sobre as fases da aprendizagem da leitura, não da escrita, seria o que a gente deveria colocar no lugar da psicogênese, de explicar como que se dá o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da leitura, o desenvolvimento da aprendizagem da leitura, aliás, né? E Linear Airy, olha o que ela sintetiza isso daqui sobre a importância do ensino explícito, né? Assim como as evidências apontam que a utilização da relação letra-som para identificar palavras desconhecidas é o mecanismo básico para aquisição de representações ortográficas das palavras, e que esse o processo que fornece a base para a construção, aí sim, depois, qual é a base para que tenha uma construção de representações ortográficas? A base da relação letra-som. E aí sim, depois disso são necessárias, né, esse conhecimento básico, esse conhecimento da relação letra-som, esse fato prévio, esse conhecimento prévio, ele é necessário para o reconhecimento também automático da leitura, desenvolvimento da fluência, desenvolvimento da compreensão leitora. Então, já está bem postulado nessa área do ensino explícito que a gente tem que ensinar. Então já está claro que o que é a base de tudo isso, né? Para identificar palavras desconhecidas, consolidar as representações ortográficas, consolidar depois reconhecimento automático de palavra, tudo isso, desenvolver fluência, tudo isso, qual é a base? O conhecimento da relação entre a letra e o seu som. Então, enquanto lá na abordagem da psicogênese, isso daí vai chegando através de uma construção do pensamento que talvez a criança chegue por toda essa teoria aí por trás de Piaget, dessa ideia de construir por mediação no ambiente, tá? Do outro lado, a gente tem o que é o ensino explícito, que é totalmente ao contrário. Ensina o que a criança precisa aprender de fato desde o início. Teve uma pergunta diferente, a Suzy. Resumindo, o ensino explícito baseia-se no método fônico? Na verdade, é ao contrário, Suzy. Eu vejo essa ideia ao contrário. O método fônico se baseia nessa premissa do ensino explícito, né? Então, qual é a premissa? Aqui a gente tem duas abordagens. A gente tem a abordagem do ensino explícito e a gente tem a abordagem socioconstrutivista. Na abordagem do ensino explícito, a premissa que está ali é que a criança não sabe e eu preciso ensinar e eu preciso desenvolver as habilidades.
Agora, eu preciso saber o que ensinar. O que ensinar, nos últimos anos, consolidados pela neurociência, ciência cognitiva da leitura, tem se mostrado o quê? Claramente que a criança precisa chegar numa relação letra-som e cada vez mais isso é comprovado, né? Então, eu vou ensinar isso. Qual que é o método de alfabetização? Aí entra o método, né? Aí que vai entrar o método dentro dessa ideia toda de abordagem, de premissa e tudo mais. Qual é o método que explica, que faz com que a criança chegue nesse conhecimento, que ensina a partir da base fônica? É o método fônico, né? Então, é seguindo por essa linha aqui de as letras e seus sons, depois sílabas e assim avançando na sistematização do ensino da leitura. Então eu vejo um pouco ao contrário, né, com essa pergunta que você colocou. E do outro lado, a gente teria a abordagem socioconstrutivista com a premissa de que não preciso ensinar. É basicamente essa premissa que está ali dentro, que não tem que ter um ensino transmissivo, porque está tudo inerente e faz parte do desenvolvimento cognitivo natural, da maturação cerebral inata da criança. Aí, nesse outro ponto, a gente vê uma didatização do socioconstrutivismo mais aproximada com a abordagem de métodos de alfabetização global, analítico, né? De analisar, de descobrir, porque nada mais é do que ali na prática, na sala de aula, quando a gente tem um método global, a criança vai descobrindo o que ela precisa. E o que ela precisa? A relação letra-som. Ela vai descobrindo, ela vai sendo levada a construir esse conhecimento. No ensino explícito é o contrário, a gente ensina isso. Então, é aqui que está a decisão. Ou eu vou apoiar em uma abordagem socioconstrutivista ou do ensino explícito. As duas, ao mesmo tempo, definitivamente não dá. Quem acha que dá, não dá. Me mostra se der. Não sei. Eu não consigo enxergar, dentre os livros que eu li, dentre as teorias, né, como a Cris comentou, dentre as teorias, lendo um pouco dos que concordam com o socioconstrutivismo, dos que discordam do socioconstrutivismo, tentando ler essas coisas e chegar em algo convergente entre eles, eu não consigo chegar. Talvez alguém consiga me explicar isso, né? E aí tem, por exemplo, tem outro livro que é legal aqui, ó. Pedagogia não, essa é do fracasso, tá? Do Vitor Haas e do Henrique Simplício. Esse livro também é bem legal, traz uma abordagem logo no prefácio, escrito por um pesquisador que atualmente está numa universidade da Áustria, né, o Guilherme, e ele traz aqui essa abordagem do socioconstrutivismo, isso daqui como um problema. Ele traz também a questão toda da aprendizagem. Ele traz um capítulo aqui sobre as mazelas do construtivismo, tá? No capítulo 2 do livro. Esse livro também aqui é bem legal para ler e acho que ele nem é muito conhecido de vocês, né? Então esse é legal. Tem um outro aqui, olha, esse aqui. O Complexo Ofício do Professor, da Inger. Isso aqui também tem um capítulo pequenininho que é Instrução ou Construção Individual do Conhecimento, que ela vai trazer algumas abordagens, ela vai fazer uma comparação de como é feito o ensino no Japão, na China e nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, gente, eles estão tipo a gente aqui, ó, eles estão um pouquinho melhor, um pouquinho mais à frente nesses pontos, nessas discussões que a gente ainda faz, mas eles ainda estão um pouquinho aqui patinando igual a gente patina, tá? Mas Japão e China não. Lá é ensino explícito na veia, tá? Os países asiáticos, eles são todos adeptos de ensino explícito. Lá não tem socioconstrutivismo. Essa coisa toda aqui que a gente fala, não tem lá, tá? E aí a gente vê os índices de educação, né? Os resultados educacionais. Quais são os países que estão despontando em educação? Os países asiáticos. Ela traz aqui, esse livro é bem legal, e neste outro livro ela também traz. É a mesma autora, A Boa e a Má Educação.
exemplos internacionais. Inclusive, ela vai dizer aqui, na Finlândia, né? Porque a gente ouve falar muito da Finlândia, vocês não escutam? Acho que a Finlândia é um exemplo de educação, né? É um exemplo de ensino, de como deve funcionar e tudo mais. E ela vai dizer, na Finlândia não é centrado no aluno, tá? O ensino ele não é centrado no aluno, ele é centrado no ensino explícito através do professor, uma grande influência da família. Então ela traz tudo isso aqui também, é bem legal. Ela traz vários exemplos de como se dá a questão da aprendizagem nesses contextos internacionais. E aqui, ó, olha que legal, eu tô aqui já na página 203, ela fala aqui, eu já até risquei, ó, aprender a ler é tudo menos um processo natural. Então, quem perguntou, autores a favor do ensino explícito? Inger também, tá? Agora, deixa eu ver. Alguém perguntou qual que é o livro? Brasil, repete o nome do livro, são vários, né? Então eu falei, esse daqui, olha, da Inger, O Complexo Ofício do Professor. Eu vou fazer um Reels pra vocês, tá? Mas pro final da semana eu faço. A Boa e a Má Educação, também. E eu falei o Pedagogia do Fracasso, também, né? Esses 3 livros, tá? Todos esses autores estão a favor do ensino explícito. Deixa eu ver, quem comentou? Acho que a Diana comentou da idiotização proposital da América. Pois é, Diana. A América trazendo as suas ideias com a educação moderna e no Brasil sendo tudo implementado também, como consequência. Eu vou fazer, gente, vou fazer um Reels com esses livros, tá? Mas tem vários, ali no destaque, indicar livros, tem lá. Tá bom? Então vamos lá. Acho que é isso, né? Acho que assim a gente... tem uma coisa que eu quero falar. Sabe o que eu quero falar? É o seguinte. Sabe, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas isso eu escuto pra caramba. Que é o seguinte. Mas a abordagem socioconstrutivista no Brasil não dá certo porque ela foi mal interpretada, ela foi mal implementada. Vocês já ouviram isso? Eu escuto isso, olha, muito. A mesma coisa com a psicogênese. A psicogênese, ela foi mal implementada, mal interpretada, por isso que não dá certo. Eu já digo totalmente ao contrário. Ela dá tão... é ao contrário, na verdade. O contrário é o seguinte... O contrário é que a educação no Brasil não dá certo porque o socioconstrutivismo e a psicogênese foram muito bem implementadas. Gente, só dá isso nas faculdades, só dá isso nas formações, vocês sabem disso, só dá isso, não tem outra teoria. Tanto é que a pergunta que eu mais recebo, quais são os autores do ensino explícito? Ninguém sabe dizer isso, ninguém sabe aonde achar. Isso não tá claro, isso está escondido, isso não é acessível, tá? Por isso que eu vou fazer um vídeo pra vocês, vou colocar lá no Rio, vocês salvem, compartilhem, vai ser legal. E aí, é isso, porque quer a prova disso daí? A prova maior é o seguinte, é só você perguntar para as pessoas, você acha que a criança constrói o conhecimento? Vão dizer sim, a maioria. A cada 10, 9 vai dizer sim. 9 vai dizer sim. Até aqui, olha, nesse livro, inclusive, aqui, ó, o Vitor e o Henrique concluem que, né, boa parte da formação educacional brasileira defende que a aprendizagem é uma atividade que deve ser construída pelo aluno. A maioria fala isso daí, fala assim, olha, verdadeiro ou falso? A aprendizagem é uma atividade que deve ser construída pelo aluno? Façam isso nos stories de vocês, me marquem lá, vocês vão ver, faça essa enquete lá, vocês vão ver se a maioria não vai dizer sim. Vão dizer sim, vão falar sim. Eu acho que sim. Então, a maior prova,
que a gente não dá certo é porque isso foi muito bem implementado. Socioconstrutivismo, teoria da psicogênese, né, dentro da parte educacional. Então, essa aí é balela, tá? Quando falarem pra vocês, mas no socioconstrutivismo nunca foi implementado corretamente, as pessoas entenderam errado, a psicogênese também entenderam errado. Não, entenderam muito bem, tanto é que só se dá isso, né? Porque se não tivesse entendido, isso nem seria implementado. O aluno construir, coitado. Pois é, que a gente tem o quê? Maioria das crianças com baixo capital cultural letrado. Essa é a realidade do Brasil, essa é a nossa realidade, né? SUS, a gente vê pelo IDEB. O IDEB só caiu, inclusive, né? Nesse último resultado. Bom, gente, acho que é isso. Eu quero fazer um convite. Exatamente, Suzy, essa mesma questão aí. Não deu certo porque não entenderam errado ou nunca foi implementado. Exatamente. Deixa eu fazer um convite para vocês para aprofundar um pouquinho mais nessa questão do ensino explícito. Vocês viram que eu li aqui, né, a conclusão da Lina Eyre, né? Que ela vai dizer lá que a base de tudo é a relação letra-som. Não tem como a gente fugir, né? Inclusive, todos esses teóricos, psicogênese, Emília Ferreiro, Magda Soares, todos esses teóricos vão concordar numa coisa, que para aprender a ler, a criança tem que chegar nesse nível que a letra representa o som. O problema é como ela chega, né? Então, de um lado, construtivista, ela constrói e descobre sozinha, a maioria não, fica no caminho mesmo, e a abordagem no ensino explícito, você ensinar, né? Então, a gente sabe que isso acontece. Mas eu vou fazer uma aula, né? Eu vou gravar uma aula e vou disponibilizar essa aula previamente, né? Eu vou gravar previamente, depois vou disponibilizá-la. E essa aula eu vou disponibilizar só nos grupos de WhatsApp que a gente está criando. Então vocês precisam se inscrever. O link tá na minha bio. Então corre lá na bio, se inscreve, deixa seu e-mail, é gratuita. Essa aula é gratuita. Vai ser uma aula bem legal porque eu vou colocar essa questão do ensino dos sons das letras no seu lugar. Eu vou colocar, inclusive, usando os argumentos da BNCC, que tem lá. A BNCC, ela preconiza que isso é importante também. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. A gente que quer adotar um ensino explícito, a gente tem que saber se garantir e se saber se justificar. Você tem que usar lá a habilidade fulana, ciclana e beltrana, preconiza que a criança precisa acessar o código e eu preciso ensinar esse código. Qual é esse código? Que as letras representam sons, vamos ensinar isso daí, tá? Então, se inscrevam lá que eu vou falar mais disso nessa aula. Essa aula eu vou falar também do lugar dos sons das letras nesses níveis da psicogênese, né? Lá no nível alfabético, que é onde a criança tem que chegar. Então, a gente vai ensinar, não é? Então, assim, você tá na escola, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você tá na escola e a professora, a coordenadora vai te falar, vocês têm que chegar até o final do ano essas crianças alfabéticas. Aí você fala, como que eu faço isso? A psicogênese não tem didática. Você vai usar o quê? O ensino explícito para isso. É perfeitamente possível. Você usa a partir da fala, entendeu? Vocês usam a partir da fala da coordenação, da Secretaria de Educação, das formações que a criança tem que estar alfabética, o como você vai chegar até lá, você vai parar de construir, parar de deixar a criança construir, chega de perder tempo. Eu vou ensinar. Sabe? Mas tem o seu lugar, dá pra gente fazer o link entre as coisas. A gente só precisa estar atento, ouvir e saber como fazer esse link, tá? Tem que ter os argumentos necessários. Então, nessa aula eu vou falar sobre isso. Participem, tá? Mas para participar, não vai ser aqui, vai ser na segunda-feira que vem. Vocês vão receber o link nesses grupos de WhatsApp. Então, vocês precisam se inscrever lá. Tá? Então vai lá no link da bio, se inscreve para participar da aula, que tá ficando bem legal. Eu tô terminando de organizar ela, né, escrevê-la, tal, para ficar bem organizada e ela está ficando show de bola, tá? E então é isso, participem, tá? Vão lá agora no link da bio, se inscrevam, entra no grupo de WhatsApp, deixa o seu e-mail e
E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu vi aí os comentários. Obrigado pelo feedback de vocês. Compartilhem essa live, gente. Fala para as pessoas assistirem. Olha, quando chegar... vocês comentaram aí, vale mais que uma pós essa aula, essa live aqui, gratuita, hein? De graça. Então, quando chegar a pessoa para vocês falar, nossa, o sócio-construtivismo é uma maravilha, você fala, não é não, assiste essa aula aqui para você entender. Vamos disseminar, né? A gente precisa disseminar esse conhecimento, não pode ficar mais só com a gente, né? A gente, quando descobre algo que funciona, a gente não quer mais só pra gente. Então, divulguem, tá? Esse ensino explícito também precisa ser passado, né? Vocês também precisam ser explícitas ao divulgarem o conhecimento que é importante, tá bom? Então é isso, boa noite pra vocês, até a próxima. Se inscrevam lá na aula gratuita, hein? Tchau, tchau!